Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Aliás, eu me surpreendi hoje com a estrutura do Caldeiras, viu? São mais de 600 empresas, parece que tem aqui, embriões, né? Então, isso é fantástico. Parabéns pelo local escolhido, né? E parabenizar esse bloco político de ter essa iniciativa, de ouvir. Eu costumo dizer que o médico que não escuta o paciente, ele vai dar uma receita errada. O político que não escuta quem tem a dor, ele não vai conseguir ter uma receita boa. Ele vai ter dificuldade nos seus projetos. Então, é uma iniciativa sensacional e importante, e eu diria, sai na frente de todo mundo. Então, como nasce um Estado e como cresce um Estado? Com uma palavra: infraestrutura. Sem infraestrutura, nada se desenvolve. Tudo tem o primeiro anel da corrente. Então, se você tem infraestrutura, você desenvolve. Ninguém investe onde não tem infraestrutura. Estávamos falando antes com o prefeito de Glorinha, né, sobre isso. Infraestrutura, acesso, né? Aí deixa a economia andar sozinha. Governo e iniciativa privada melhorou muito nos últimos anos, mas ainda estão muito distantes. Então, são sugestões, né? Se aproximar mais de quem produz. Somente o populismo para voto, ele não é suficiente. Ele é suficiente para eleger, mas ele não é suficiente para fazer o Estado se desenvolver. Então, nós temos que falar a linguagem de quem empreende. E quem empreende não é só o grande empresário. O cara da esquina que bota uma quitanda é um empreendedor. Ele começa com a quitanda e, daqui a pouco, ele tem um supermercado. Todos nós conhecemos as histórias. Os estados e municípios, eles precisam também ter um pouco disso, né? Qual é a dor do meu paciente? E o Rio Grande do Sul, que tem melhorado muito, mas ainda eu considero que estamos atrasados em novos projetos, em execução de projetos. Não adianta prometer, tem que executar. Então, se você não tem um prazo, e o Brasil, costumo dizer também, nós desperdiçamos 80% a 85% da nossa principal matéria-prima, que é o tempo. E aí entra a burocracia, governador. Temos que mexer nisso. Eu posso até tomar a liberdade de dar um exemplo. Do outro lado do Mampituba é a Fátima. Aqui é FEPAM. Tem uma diferença de 100 por 1. Todos aqui sabem disso. Então, nós temos que mexer nessas entranhas que bloqueiam. Não adianta abrir uma rodovia, trazer uma empresa, se eu crio dificuldades para ela começar a trabalhar. Ela tem que ter liberdade para trabalhar desde o seu início, porque ninguém tem um investimento alto para ficar esperando. Você não aluga um apartamento para morar o ano que vem, você aluga para morar logo. Por que você vai pagar aluguel todo esse tempo? E esse é o problema nosso. É os gargalos da burocracia absurda. E a tecnologia está aí, o IA está aí. Discutimos no CETSERGAS, a semana passada, num fórum de segurança, né, onde estavam todas as forças de segurança. Aliás, o Estado está de parabéns. Nós atuamos no Brasil todo. E o Rio Grande do Sul vive um dos melhores momentos em segurança. Ah, mas tem problemas? Claro que tem. Tem muita coisa a ser feita. É que nós temos, são 3 situações, né? O que nós queremos, o que nós gostaríamos de ter e o que é possível ter. E o governo entra nessa última. O que é possível fazer com a estrutura atual, com a arrecadação atual,
né? Então, as empresas, esse bloco empresarial que nós formamos, esse conselho consultivo que nós criamos, foi exatamente para isso. Porque sozinhos a gente não vai a lugar nenhum. Nós reunimos o TRT no Centro de Sergas, presidente e vice-presidente. O Rio Grande do Sul é o campeão em trabalhistas. O Brasil é 98% das causas trabalhistas mundiais. E o Rio Grande do Sul é o campeão no Brasil. Mas o que isso tem a ver com o projeto de governo? Tudo a ver. Eu não quero continuar investindo aqui. Eu não venho investir aqui se eu tenho esse problema. Então, são sugestões de governo. Ah, mas isso é federal. Dá para trabalhar junto nessa união. A indústria era meio que inimiga do transporte, porque ela cobra o frete, né? O comércio também, o agro também, nos via de uma forma inimigos. Só estão nos sugando, estão levando o nosso resultado. Se a gente continua trabalhando e pensando assim, nós não vamos a lugar nenhum. Hoje a gente já tem um diálogo. Hoje a gente já está trabalhando nas pequenas mazelas de vaidades, né, que existem e vão existir, nos interesses, né, eles vão existir. Mas a gente vai desviando essas pedras e vai construindo. E é o que o Estado tem que fazer. E nós não podemos, e aqui nós somos apartidários, porque nós defendemos o Estado do Rio Grande do Sul. E a nossa luta, essa união dos setores, é porque nunca teve, eu vejo dessa forma, e eu acho que não sou só eu, nós nunca tivemos um momento de uma união tão forte de todos os setores econômicos. E aí entra o personagem principal, o governo. A área política, que ainda está distante. Ela se aproximou, mas ela ainda está distante da iniciativa privada, de quem produz, do formador de opinião. Os pedágios, né? Essa, eu diria, vergonha a discussão que está tendo aí. Mas quem é contra o pedágio? Quem não utiliza a rodovia. Quem produz pouco ou quase nada. E aí tem correntes políticas que exploram isso. Nós temos que vencer isso. Nós precisamos vencer isso. Deixar isso como picuinha. E trazer os formadores de opinião para participar. Ah, tu quer criticar? Vem aqui, vem. Vamos criticar juntos. Quem sabe sai alguma coisa positiva. Então, a questão das rodovias, elas têm que sair, eu não vou entrar em detalhes. Tivemos mais um debate agora há poucos dias com o governador também sobre o Polo 1. E eu insisto, para quem é da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, a 010 é extremamente fundamental. Extremamente necessária. Porque ela vai aliviar a 116, que já está engargalada de novo, a 448, a 239, que tem muitos acidentes, e a 010, ela sai depois de Sapiranga. De Sapiranga a Novo Hamburgo é onde dá o maior número de acidentes com mortes. Porque a 239 não tem passagem por cima, tem 3 passagens por baixo apenas. Não tem passarela tal. Por que eu falo isso? Porque está no projeto, está na ideia. Nós temos que combater quem é contra. Eu não quero pagar pedágio. Eu também não gostaria. Eu também não gostaria. Mas, se eu quiser comer uma laminuta, eu tenho que pagar por ela. Eu não vou ganhar ela de graça. Então, é melhor pagar e ter, ou não pagar e não ter.
para encerrar essa parte das rodovias, o Estado de São Paulo, a minha empresa tem 7 unidades no Estado de São Paulo. Nós transitamos e fazemos alguns quilômetros por mês. É o pedágio mais caro do Brasil. Para mim, é o mais barato. Por quê? Porque eu faço cálculos. Eu tenho previsibilidade de chegada, tempo é dinheiro. Um caminhão, hoje, 6 eixos, custa R$1.300.000. Aplica esse dinheiro, quanto você ganharia por dia, para ele ficar parado num acidente. Esses são os pontos de governo para encontrar soluções, né? Então, lá você tem previsibilidade de chegada, você tem um consumo de pneus infinitamente menor, porque ele não corta, ele não explode, né? O teu equipamento tem uma durabilidade muito maior, o consumo de combustível é de 20% a 30% menor, e, fundamentalmente, vidas. Aqui, se eu sair para Passo Fundo, eu não posso dizer que eu vou chegar lá em 5 horas, que seria o tempo normal de um caminhão chegar em Passo Fundo. Porque se der um acidente, e dá todos os dias aqui em Nova Santa Rita, e aí fica ambulância, caminhão, advogado, médico, governador, vice-governador, deputado, vão ficar ali travados, porque nós não temos alternativas. Nós somos um Estado com poucas alternativas. Temos rios que cortam, e, para passar por cima deles, tem muita pouca opção. Uma sugestão de análise em regiões produtivas. Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ainda, com todo o trabalho, esforço que todo mundo faz, mas, comparado com muitos estados da União, ele está patinando. E olha que, nos últimos tempos, e não é agradar a ninguém, melhorou muito. Mas estamos longe. Estamos ainda muito longe do que podemos fazer. E começa, sinceramente, com a diminuição de burocracias. Cortar caminhos, como muitos estados fazem. Eu dou o exemplo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tinha pedra. Aliás, para quem não sabe, as pedras são tiradas, colocadas num navio e vão por o preço do frete para a Itália para serem cortadas. E são vendidas aqui no Brasil, Barqueri, como mármore italiano. A alta sociedade compra mármore italiano. Esse mármore é capixaba. É só trazer as máquinas aqui e cortar aqui. Não é cortar na Itália. E aí as pessoas se vangloriam. Eu coloquei mármore italiano. Não, é mármore capixaba. Aipim, mandioca, macaxeira, como queira. E o que mais tinha no Espírito Santo? Aí o Casagrande foi lá, comprou uma bronca com os outros estados, mas resolveu o problema do dele. E colocou por 10 anos o ICMS de produtos não industrializados lá, que passassem por lá, 1,5% de ICM. Mas produtos não industrializados lá, claro, não tinha nada lá. Apenas papel, tem a Aracruz lá. Então, ele resolveu o problema do Estado dele com um projeto, um único projeto, Marquês. Passou os 10 anos, todo mundo ficou com medo. E agora? Ele renovou e baixou para 1%. Como isso operacionaliza? O cara produz aqui no Estado do Rio Grande do Sul, transfere até lá, abre uma filial fiscal dentro de um operador logístico, não tem imposto para transferir, e de lá sai para o Brasil a 1% de ICM. Hoje, o interior, pega Linhares, vários municípios lá, Cachoeiro do Itapemirim, que não tinha quase nada, indústria de confecção, ou seja, o Estado todo está crescendo. Mas, Delmar, tu tem que falar do Rio Grande do Sul, está falando do Espírito Santo.
Eu estou falando exemplos que podem ser seguidos. De outra forma, né? Mas a criatividade. E onde é que está a criatividade? Está em quem produz. Porque ele tem a dor. Ele não é melhor que ninguém, não é melhor que o político, mas ele tem a dor. E ele apresenta a solução. Então, governador, temos 1 milhão de coisas que se pode fazer. Agora, não adianta pegar 10... Na iniciativa privada funciona assim. A gente não pega 10 problemas e coloca numa reunião. A gente pega os prioritários, elenca e elege o prioritário e faz. E aí vai para o segundo. Ah, mas eu tenho que agradar todo mundo. Acho que o governo não tem que agradar ninguém. Ele tem que dar resultado. Nós vivemos de resultado. E qual é o resultado? Melhorar a economia. Trabalhista tem tudo a ver. O Estado pode e deve ajudar. Conversando, como nós estamos fazendo com o TRT. Mas claro que a nossa voz tem um eco bem pequenininho. Um governante já tem um eco bem maior. E aí se encontram as soluções, né? Então, pegar um Estado, vou usar um termo quase que virgem, é fácil. É fácil pegar projetos. Como se pega uma empresa cheia de problemas? É muito bom, porque tu enxerga eles todos. O problema é quando tu resolveu eles, aí tu tem que ir para a lupa. Que é ir lá no resultado, fazer dar resultado. E o resultado do Estado é deixar as pessoas trabalharem, criar condições. Por isso que a primeira palavra que eu usei aqui foi infraestrutura. Aí envolve portos, aeroportos, aquaviário, enfim. Ferrovias, que é a vergonha mundial, é o nosso país. Tem gente que acha que o transporte rodoviário é contra a ferrovia. Ao contrário, nós queremos a ferrovia, para nos valorizar. Caminhão é para fazer a primeira e a última milha. O Brasil leva commodity daqui ao Amapá de caminhão, carga de arroz. O frete custa quase o valor do produto. Isso é insano. Por isso que o custo logístico no Brasil é 20%, nos Estados Unidos é 6%. Porque lá eles têm infraestrutura e não gastam tempo. O pessoal tem liberdade para trabalhar, tem previsibilidade em todos os seus investimentos. Então, a partir do momento que eu melhoro a estrutura rodoviária do nosso Estado, eu estive em Santa Rosa, fui em Alecrim. Aliás, eu tenho que contar uma história fantástica. Lá em Alecrim, é um município 100% de agricultura familiar, né? Então, são tudo estradinhas vicinais no interior. Aí foi um sargento da brigada lá, que é a patente máxima lá do município, e ele proibiu as carroças agrícolas irem até a cidade ou andarem naquelas rodovias, naquelas estradas vicinais. E botou 12 táxis. Aí o cara não tem sinal de celular, como é que ele chama um táxi lá no meio do mato? Ele tem que ir a pé. Ele quer levar a abóbora, a alface, o moranguinho, o porco, a galinha para a cidade para vender, ele não pode. Fazem 8 anos isso, eu fiquei sabendo lá. Então, essa historinha é só para nós entender que infraestrutura é fundamental, é necessária e nós temos que trabalhar nisso. Então, a nossa modesta contribuição é em cima disso. Teríamos milhões de exemplos e tal, mas em 20 minutos não se consegue. Então, meu muito obrigado.